Bom, nós somos o grupo G, vamos fazer o experimento 5 de prática de eletromagnetismo. Esse experimento ele se trata de antenas. Olá, meu nome é João Vitor Silva Garcia. Eu sou o Vitor Hugo. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Thiago Marques. Olá, me chamo Fernanda e irei falar sobre antena de polo dobrada. O básico é: a antena de polo dobrada consiste em um dipolo básico, mas com um condutor adicional conectando as duas extremidades. Isso cria um laço de fio que é um curto-circuito. Como as pontas parecem dobradas para trás, ela recebe o nome de antena de polo dobrada. Como podemos ver na imagem, esse é o formato básico da antena de polo dobrada. Ela é uma antena balanceada e precisa ser alimentada com um alimentador balanceado. Às vezes ocorre de alimentadores não balanceados serem usados, porém eles dependem de um balun, que significa transformador equilibrado para balanceado. Eles precisam disso para ser usados. Agora sobre a teoria do aumento da impedância de polo dobrado. Em uma antena de polo padrão, as correntes fluem ao longo dos condutores, estão em fase e, como resultado, não há cancelamento dos campos, que, como resultado também, a radiação ou sinal ocorre. Quando o segundo condutor é adicionado para fazer a antena de polo dobrada, isso pode ser considerado uma extensão do dipolo padrão, como as extremidades dobradas para trás para se encontrarem. Isso resulta em correntes na nova seção fluem na mesma direção que aquelas no dipolo original. As correntes ao longo de ambas as meias ondas estão em fase e a antena irá irradiar como os mesmos padrões de radiação, como um dipolo de meia onda simples. Agora sobre o efeito de linha de transmissão de polo dobrado. O elemento dobrado da antena de polo dobrado tem um efeito de linha de transmissão anexado a ele. Pode-se ver que a impedância do dipolo aparece em paralelo com a impedância das seções da linha de transmissão em curto. É apenas uma outra maneira de olhar a mesma questão que tratamos na seção anterior. Com isso, podemos explicar o fato de o comprimento ser afetado por este efeito. Normalmente, o comprimento de onda de uma onda estacionária em um alimentador é afetado pelo fator de velocidade. Se ar for usado, isso representará cerca de 95% do valor do espaço livre. No entanto, se um alimentador plano com um fator de velocidade menor for usado, isso terá o efeito de encurtar o comprimento necessário. Agora vamos falar um pouco das vantagens do dipolo dobrado. Uma das vantagens é o aumento da impedância, sendo que o dipolo dobrado fornece um aumento significativo na impedância, permitindo que a antena seja combinada com maior facilidade com o alimentador disponível. Outra vantagem é a largura de banda ampla, que permite o uso em muitas transmissões, utilizando uma variedade de canais selecionáveis. Agora falando um pouco das aplicações. As aplicações por conta deles são quando eles são aplicados sozinhos, só o dipolo dobrado, a antena de dipolo dobrado, mas eles necessitam de um alimentador de alta impedância. A aplicação como parte de outra antena são usados quando são incorporados em outros projetos, como em antenas RF, e tem a aplicação que quando eles são utilizados para aumentar a largura de banda, que eles são utilizados em projetos com baixa largura de banda, somente para aumentar a largura.
Então, como podemos observar, esse, esse último experimento ele foi mais teórico, né? Foi uma simulação de um dipolo dobrado, né? Um folded dipole, como está descrito lá na documentação. E os procedimentos acerca da construção desse dipolo estão descritos no vídeo a seguir. E esses são os resultados. Primeiro, a gente tem aqui o nosso parâmetro S, que se trata de uma relação entre a quantidade de ondas eletromagnéticas refletidas e a quantidade de ondas eletromagnéticas que efetivamente excitaram a nossa antena. E a gente pode ver que esse parâmetro ele é mais baixo quando a gente está ali na faixa dos 9.000 GHz, né? Na sequência, aqui temos o ganho em decibéis da nossa antena. Isso aqui seria o centro justamente desse dipolo. Vale falar também que esse dipolo, ele nada mais é do que um fio condutor num formato praticamente assim, elíptico, né? Só não é elíptico porque ele tem duas linhas paralelas, com um pequeno espaçamento entre eles e uma placa com uma corrente alternada. Na sequência, aqui a gente tem as linhas geradas as linhas de ganho geradas pela antena, quando a gente está tratando da fase e da rotação da antena. E no próximo slide, a gente tem uma descrição, um GIFzinho descrevendo o campo elétrico gerado pela antena. Agora a gente vai fazer o fórum de discussão desse trabalho. Como o João estava falando, foi um trabalho bem teórico, que a gente pegou, só teve essa simulação e estudou um pouco sobre esse dipolo, o, o dipolo dobrado, que no caso ele é mais usado para ganhar alguns benefícios em alguns tipos de antena. Ele em antenas ele é usado para acoplar da antena RF para ganhar largura de banda, que alguns benefícios dele é esse, e o aumento da impedância, sendo que sozinho ele precisa do alimentador de alta impedância, que dificilmente em antena a gente encontra. Mas ele acoplado numa outra antena, ele aumenta a impedância dela, conseguindo vários benefícios. Então é mais vantajoso usar ele acoplado à outra, no Isso. caso. A gente Bem vê melhor, ele mais acoplado. Em antena de sim. TV normal, antena RF, Entendi. tem a antena IAG, que ele fica só acoplado nela para aumentar a largura de banda. Para Entendi. transmissões, para tudo. Então, se você for usar ela sozinho, tem que usar um gerador de fonte, um gerador de sinal bem potente. Você não consegue usar Não dá para usar o mesmo que se usasse acoplado. Não, porque ele precisa de uma alta impedância quando está sozinho. Entendi. Então é isso, né, galera? Importante. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, é somente isso só. No vídeo tem descrito também mais algumas etapas ali dos resultados também, mas aí não tinha como fazer realmente fora do HFSS. Então, quem quiser aí... Ficou bem detalhado durante o vídeo, então... Então é isso. Pouca coisa a se falar. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, então.